Meus amados, nós estamos vivendo dias em um tempo onde as pessoas elas têm tido a sua própria verdade. Ou seja, a verdade está em cada um. Você tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade. A mídia tem a sua verdade. Grupos têm se levantado, também apresentando a sua verdade. Nós estamos vivendo os dias, o tempo, de nós buscarmos de Deus verdadeira sabedoria, para nós seguirmos a verdadeira verdade. Porque quando nós olhamos para todas essas situações citadas e outras não citadas, nós vemos que tudo isto é defendido como que se fosse a verdade. Para aqueles que não querem obedecerem a Deus, eles criam a sua verdade, dizendo que certas coisas que nós, pastores, pregamos, não é bem assim como nós pregamos, e que isto é a nossa verdade, não a verdade em que eles acreditam ou que eles seguem. E por causa de cada um pregarem a sua verdade, muitos dentre nós estamos em dúvida a respeito da nossa verdade. A nossa verdade que um dia pagou um alto preço para nos remir. Porque parece que a verdade, ela está sendo absoluta em todos os lugares, em todas as vidas, as pessoas, está em todos os corações, em todos os caminhos, em todos os pensamentos. Meus amados, o conceito da verdade tem desafiado as pessoas, e muitas pessoas têm debatido a respeito da verdade. Isso não vem de hoje, vem de muito tempo. Certa feita, Jesus foi levado diante de Pilatos para ser julgado por ele. E Jesus, então, falando a Pilatos da sua missão, e Pilatos, então, olha para Jesus e diz assim: tu és rei? E Jesus, então, lhe dá uma resposta dizendo: sou rei. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu vim ao mundo, para ser rei. A fim de eu dar testemunho da verdade. Porque as pessoas, em outras palavras, Jesus estava dizendo porque as pessoas, nos dias atuais, elas estão incertos da verdade. Elas não sabem o que é a verdade. E Jesus continua dizendo a Pilatos: todo aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz. E Pilatos então lança mais uma outra pergunta para Jesus: que é a verdade? A Bíblia não discorre o restante da conversa de Jesus com Pilatos, porque Pilatos olha para o povo, a multidão, e diz: olha, eu não encontrei nele pecado algum. Então eu lavo as minhas mãos. Mas ele ficou com algo dentro dele, que é a verdade. Será que ele, Jesus, é a verdade? Será que os ensinamentos dos fariseus é a verdade? Quem sabe, meu irmão, minha irmã, isso também não tem sido uma grande dúvida dentro de você? Quem sabe nos dias de hoje também essas mesmas perguntas não esteja aí ressoando em teu coração, na tua mente.
Meus amados, com muita dor no coração, nós pastores, não sou somente eu, mas acredito que todos os pastores passam por isso. É quando ele vê que uma das ovelhas de Deus, que está na casa de Deus, estão sendo levados por vento de doutrinas vãs, e estão sendo enganados, estão sendo levados para longe de Deus sem perceberem. O que nos liberta, meus irmãos, não é a placa da igreja. Não é a cor do terno que o pastor usa, ou a cor da gravata, ou se o sapato é mocassim. O que liberta uma pessoa é conhecer que Jesus é Jesus. Quando você conhecer que Jesus é Jesus na sua vida, você não terá dúvida nenhuma de que Ele está neste lugar. Porque, na verdade, Jesus, Ele não está dentro de quatro paredes. Ele se manifesta neste lugar. Porque neste lugar tem pessoas que abrem o seu coração para Ele, e Ele então vem e manifesta na vida daqueles que permitem Ele manifestar. É isso que nós precisamos aprender a respeito da verdade. Que nós devemos abrir o nosso coração e deixar Deus agir na nossa vida. Então nós, como seres humanos, nós podemos ter dúvida a respeito da verdade. Mas Jesus, Ele fala da verdade como algo exato, objetivo. Ele diz, lá em João 17, quando Ele estava orando por mim e por você, dizendo: Pai, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livra do mal. Ele diz assim: Pai, eu quero que o Senhor santifique eles na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. E nós precisamos entender isso, meus amados, que a Bíblia, a palavra de Deus, a qual nós pregamos, é a verdade. Por isso é importante você ter a palavra de Deus. Você ler a palavra de Deus. Porque somente a verdade da palavra de Deus pode trazer libertação à nossa vida. E quando Jesus definiu a verdade, Ele definiu como um fato revelado e eterno. Não é uma verdade que ela muda de tempo em tempo. Não é uma verdade que ao passar dos anos, ela muda. Porque aquilo que é errado para Deus, é errado desde o princípio e continua sendo errado até hoje. E continuará sendo errado de hoje em diante. Mas aquilo que é certo para Deus desde o início, continua certo até hoje e vai continuar sendo certo. E é isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus é verdadeira. Diga comigo, a palavra de Deus é verdadeira. Meus amados, independente de fato, de você concordar com ela ou não, de você aceitar ela ou não, de você obedecer ou não, de você aceitar ou rejeitar, ou de você contestar ela é a verdade. Ela não vai deixar de ser a verdade, porque eu, pastor, digo que ela não é a verdade. Ela não vai deixar de ser verdade, porque a presidente do Brasil diz que ela não é verdade. Não, ela é a verdade. Crendo ou não, aceitando ou não, obedecendo ou não, ela é a verdade. E Paulo, ele disse a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versos 16 e 17, dizendo assim: toda a Bíblia Sagrada, a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que andar certo, meu amado, na presença de Deus, obedeça a palavra de Deus. Tenha ela como regra de fé para você seguir. E quando nós entramos no Novo Testamento, nós descobrimos trechos da palavra de Deus de pessoas que receberam o conhecimento da verdade. Aquelas que permitiram com que a verdade te libertasse, elas foram libertas, mas aquelas que não permitiram, continuam a ser escravas. Às vezes você tem vindo à igreja, tem ouvido a palavra, não tem dado crédito à verdade. Mas Deus vai usar alguém lá fora para te dar um tapa na cara. Não literalmente, viu, irmãos? Para te dizer umas verdades. Porque a verdade, ela liberta. A verdade, ela transforma. A verdade, ela muda circunstâncias. Paulo, ele diz assim, 2 Timóteo 3,7. Sempre aprendendo, mas que jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Tem muitas pessoas aprendendo e aprendendo, mas elas nunca irão chegar ao conhecimento da verdadeira verdade. Porque elas não param para ouvir. Se elas vão num lugar, elas querem ouvir a sua verdade. Aquilo que lhe agrada. Mas se ela ouvir algo que não lhe agrada, que é contra a sua verdade, ela não volta mais. No tempo de Davi, olha que já tem tempo isto. Davi, ele vivia exatamente este momento que a igreja está vivendo nos dias de hoje. Que apontava-se para muitas verdades. Ou seja, cada um seguindo a sua própria verdade. Sabe o que ele fez? Salmo 25:5. Ele fez uma oração dizendo: Senhor, guia-me na tua verdade. Não me guia na verdade do pastor Leonardo, não me guia na verdade do pastor fulano de tal, me guia na tua verdade. E ele prosseguiu dizendo: ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E por ti estou esperando todo o dia. Por isso eu quero encerrar esta palavra dizendo que nós precisamos submetermos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas precisamos sairmos daqui nessa noite consciente de que verdade nós iremos seguir. A nossa, a verdade que a mídia tem pregado, que grupos que têm se levantado e aparecido a cada dia têm pregado? Ou será que nós vamos ficar com a verdade da palavra de Deus?